Estamos ao vivo com mais um Fala Comigo podcast. A você, o meu muito obrigada pelo carinho, pela parceria e pela paciência de sempre, viu? Muito obrigada. E se você ainda não é inscrito nesse canal, faça isso agora mesmo, o dedinho não vai cair e vai ajudar a gente demais da conta. Nós também estamos no Instagram e lá você fica por dentro dos bastidores, fica aí em primeira mão sabendo quem é os nossos convidados. E falar em bastidores, será que o Ju vai dançar? Eu acho que já tem um tempo que ele não tá dançando, não. Foca nele, produção. Pera isso, tô só fazendo um cálculo aqui, peraí. Tô esperando. Acabei. É pra descobrir qual a rota mais perto pra chegar no seu coração, você que tá em casa aí. Nossa, Que hoje nós vamos falar de números. Você gostou dessa? Meu irmão! Nossa É porque nós estamos falando de números, não senhora! vamos falar de números hoje, aí eu queria saber qual a rota O triste é que eu entendi. Achei um. Tá bom, desculpa. O triste é que eu entendi, entendeu? Eu Tá bom. entendi. Desculpa. Você aí, mas eu já calculei a rota, agora eu já sei. Miséria, tem que saber da Laila, filho. Não, meus telespectadores. Ô, Ju, e pra quem ainda não chegou dando like nessa transmissão, e aí, Ju? Tem que dar like, ó, e hoje o conteúdo tá imperdível. Vamos ter conhecimento hoje que o Leão tá de olho, hein? Não, vamos falar de quê, Ju, ó? A parte que me toca. O que a gente gosta, né? Só não tem, mas a gente gosta. Você tá guardando debaixo do colchão, rapaz? Vamos apresentar os nossos convidados, mas antes disso, chega dando like nesse vídeo, manda aí sua pergunta, seu elogio, sua sugestão, só não manda reclamação, gente, pelo amor de Deus. Mas hoje aliás, estamos recebendo aqui para bater um papo sobre contabilidade, sobre vida, sobre empreendedorismo, falar de tudo um pouquinho. Nós estamos recebendo o Gilberto Garcês e o Davidson Garcês, que são aí da Silvas Contabilidade. A vocês, que alegria tê-los aqui, sejam muito bem-vindos. Dois irmãos. Obrigado, boa noite. Obrigado pelo convite, né? Um prazer estar aqui. Não precisa brigar não, tá, gente? Pode falar, tá? Pois é, a gente tá aqui, né? Fomos convidados, um prazer, né? Falar um pouco da nossa história aí, nossa trajetória, né? São irmãos, Gil, sabia? É, Eu lembro dele, eu tenho uma vaga lembrança assim. pois é. Você sempre lembra. É, mas dele eu lembro mais. Pois é, valendo R$1 pra quem acertar, que é o mais velho. Deixa aí nos comentários quem que é o mais velho. Valendo R$1, hein? Não vou Pix criar ao clima ruim vivo. não, deixa que tá Pix- gostoso. Ué, foi ele. Você viu que veio dele, né? É. Ninguém aqui fez nada. Gente, mas pra começar, eu quero que vocês se apresentem. Pode ficar à vontade. Começando pelos mais velhos. Vai pelo mais Empolgar. velhos. Pode por ficar à favor. vontade. Eu sou Davidson, né? Davidson Garcês. Tenho 44 anos, natural de Valadares mesmo, né? Cresci no prolongamento São Cristóvão. Fica bem pertinho aqui. O que mais você vai falar? Apresentar assim. Casado, 2 filhos, né? Então, tamo aí. Já rodei bastante, né? Já andei por norte de Minas, sul de Minas, né? Então, tem muita história boa pra contar aí. Gosto de andar, hein, filho? Demais. Isso aí, E você? eu sou o Gilberto Garcês, né? Pai de 5 filhos. 5? Só. Eu Tá só animada, cinco. velho. Animado, mas a fábrica já tá encerrada, agora a luta é para criar, né? Vamos bancar esses miligueiros, misericórdia. Formado em contabilidade, né? Formei em contabilidade já. Caramba, já deve ter aí quase 20 anos ou mais, eu nem lembro direito, né? E minha trajetória sempre foi, né? Sempre fiquei aqui em Valadares e conheço aí nosso amigo daqui de perto, né? Do prolongamento. Prolongamento Ninguém São sabe que Cristóvão, existe, mas né? nós sabe. E aí, minha vida é basicamente aqui. Eu toco a empresa, né, que foi criada pelos meus pais. Né, a gente tá aí, a minha irmã que não está aqui, ela já está em outro estado, ela trabalha remotamente. Eu e ela, nós ficamos na administração aí, pelo menos aí nos últimos 20 anos, né? Praticamente, que a gente está tocando a empresa. E é isso aí. E tem quanto tempo a empresa? A empresa tem 35 anos. Nossa, É, pouco tempo, hein, Ju? É de 1991. Nossa, muito tempo, eu não era nem nascida. É da minha idade, velho. Eu não era nem nascida. Não parece não, mas é da minha idade. Ô, Ju, já pensou quando você tiver 30, 35?
Quem? Anos de empresa, a sua, ué, quem? Eu não vou estar vivo até lá, não. Vou ter passado pra Maria já. Misericórdia, sangue de Jesus, menino. Viver mais tempo. E quando que entra, né, o empreendedorismo na vida de vocês? Como que surge a empresa? A empresa, se eu não me engano, veio dos pais de vocês. Exatamente, né? Veio dos meus pais, a Dona Maria da Conceição, o senhor Jair Serafim. Eles foram impulsionados, né, por um cliente que é cliente nosso até hoje, né? O Grupo Certa Imóveis, a qual eu prezo bastante. É um prazer imenso tê-los lá conosco, né? Na época era o Dr. Samuel, o saudoso Dr. Samuel. Pai, Hoje né? o Dr. Samuel, que era o dono da Certa Imóveis. Antigamente era um outro nome que tinha, eu não recordo bem, a Certa Imóveis, mas aí impulsionou a minha mãe, né, a ser empreendedora, a empreender nessa área de escritório de contabilidade. Minha mãe trabalhou com eles e eles tinham um escritório, na época a Certa Imóveis era contabilidade, né? Então, aí minha mãe trabalhou com eles e ele impulsionou a minha mãe, né, a empreender nessa área e incentivando e falando que seria o primeiro cliente dela. E aí o meu pai foi e deu um gás à minha mãe, né, e incentivou também, e pegaram firme e resolveram então abrir o escritório em 1991. O pai era caixa do o Benji. Na época era o Banco Benji, o pai trabalhava no caixa, né, do banco, e a gente, criança praticamente, os dois com muita garra naquela época. O pai tinha um espírito empreendedor, a minha mãe já tinha um pouco de receio e ficou insegura, mas aí o meu pai também foi firme e incentivou. E aí eles começaram a abrir uma portinha, aquela dificuldade, começaram do zero mesmo. Eu lembro agora que o pai, a gente foi em Belo Horizonte para buscar a primeira máquina de escrever, a calculadora Olivetti. Não. Um grampeador que tem até hoje lá, que de vez em quando ele tinha asa. Meu Deus. Quanto vocês sabem, grampeador com máquina de datilografar? datilografar. Datilografar. E o pai Conheço. fez as mesas, comprou as pranchas, os pranchão, metalão, montou. Então, assim, foi com muita dificuldade. A gente tá falando de 1991. 1991. Praticamente início de plano real, aquela inflação louca, aquela doideira. Foi quando a gente começou. Como que era isso de formação? Na época já tinha que ser isso formado? Na época era técnica. era A mãe era técnica. A mãe era técnica em contabilidade. Seu pai era caixa e tal. Não, o pai trabalhava no caixa do banco, caixa. ele não deixou o mas banco. no banco, ele não já era a parte financeira. Ele não deixou Não. o banco. Ele era atendente. Só. Era atendente. E incentivava minha mãe e também captava clientes. Então, no momento que ele saía do banco, quando ele estava fora de expediente, ele estava captando cliente, estava prospectando. E aí minha mãe lá trabalhando, ela tinha um curso técnico e ela já tinha ali uma experiência dentro da área de contabilidade e foi com o primeiro cliente, né? A Certa Imóveis, e aí, a atual Certa Imóveis, antes era outro nome. E aí, foi fazendo, foi acontecendo, foi chegando cliente. Meu pai, com muita dificuldade, foi captando cliente um a um. Praticamente, como diz o outro, né? Queimando sola de sapato mesmo, né? E aí, assim, sou muito grato, né? Por eles, ao Dr. Samuel, né? Falecido Dr. Samuel. Sou muito grato àquela família, porque hoje a minha história aconteceu por conta disso, né? Então foi aquele incentivo lá atrás, né? E os meus pais trabalhando muito. E aí a gente pegou a administração, eu e minha irmã Gisele, que hoje trabalha de forma remota, né? Tá em outro estado. A gente pegou a administração da empresa. E aí meus pais foram se afastando. E graças a Deus, assim, os ensinamentos que a gente recebeu deles, né? A forma como agir, como tratar o cliente, o propósito da empresa, né? Para que aquela empresa foi criada. Olha, hoje o que a gente tem lá, eu e minha irmã, assim, que a gente ficou longo tempo, nós dois, e o Davidson chegou. Vai contar onde você tava, tá? O Davidson chegou tem pouco tempo, ele vai contar pra gente. Então, assim, eu e minha irmã, a gente sempre teve no nosso coração que o propósito daquela empresa é gerar oportunidades. A princípio, gerar oportunidades para pessoas e depois prestar o melhor serviço, um serviço de forma mais personalizada possível para o cliente. Então, hoje a gente tem lá, assim, a nossa carteira de clientes, a gente atende bem de forma personalizada mesmo, cada um com o jeito deles, né? Então a gente tenta se moldar, assim, muito ao cliente para atendê-lo da melhor forma possível, né? Mas antes disso, assim, vocês chegaram a trabalhar com os pais de vocês?
Sim, eu trabalhei, eu comecei como office boy e... Faz tudo. Na verdade, ele começou depois de umas correiadas. Eu apanhei, pô. Eu comecei, né, justamente, então eu ajudei a montar mesmo, a parte da marcenaria com o pai. E assim, e a energia, né, e a dedicação, o amor que nossos pais colocaram, a gente vê assim que muita gente passa por isso também, né? Então, assim, de ter a confiança naquilo que faz. Nessa viagem para Belo Horizonte, o carro do pai chegou a ficar perto, se eu não me engano, da rodoviária lá em Belo Horizonte, embaixo de uma ponte. E a gente saiu para comprar as coisas. Quando voltou, tinha uma pessoa abrindo já o carro, os vidros já estavam abertos, então, assim, a pessoa estava começando a pegar as coisas. Então a gente vê assim, em toda dificuldade para juntar o dinheiro, para conseguir comprar as coisas e ainda assim enfrentar esse tipo de situações. Coisas que estão fora de um escopo, de um planejamento para qualquer empresário hoje, né? Quando a gente faz o planejamento financeiro, mas às vezes entrar ali o risco de perder, de um ladrão, de um funcionário, de qualquer tipo de problema, às vezes isso não passa na cabeça. E nós fomos aprendendo isso com os nossos pais, tudo que eles passaram. Tinham a vontade, o amor e o incentivo, mas não tinha aquela experiência, né? Porque todos dois eram assalariados, empregados, né? Então você mudar do lado, né, da mesa, sair de funcionário, de ter ali garantido o salário, todos os benefícios e passar a ser patrão. Até virar a E chave, contar né? que tudo que você faz é o que vai ser a sua renda. Então, assim, é um negócio que é difícil, né? Corajoso, Pra isso aí. né? E assim, eu tinha, sei lá, 11 para 12 anos quando a gente começou, então saía daqui, pedalava essa Jatacá toda e parava lá na rua São Paulo, né? Foi onde começou o escritório. Então eu comecei muito novo, né? Não tive oportunidade de estar na rua, na verdade, né? Como meu pai trabalhava fora e a mãe cuidava, né? A gente ficava com a avó. E aí automaticamente não tinha condição de ficar 4 crianças, né? Nós somos 4 filhos, 4 crianças dentro de casa. Então aí eu voltava da escola e já ia pro escritório, né? Ajudar a mãe. E começando como office boy, aprendendo o básico, a lidar com o ser humano. Né? E naquela época o boy era boy mesmo, né? Rodava, não tinha como andar nada, não tinha nada. O cara rodava a cidade toda de bicicleta. Pai, que Não tinha sol e bicicleta chuva. elétrica, não tinha nada. Os Era, Tinha e-mail, tinha nada. era no nada, pedaço. cara. Não Sabe tinha na telefone pele, né, celular. É. A gente saía, não tinha como ligar, se esquecesse alguma Tinha que coisa. voltar. misericórdia, Tinha que verdade. voltar pra pegar informação. Não, então, não tem como avisar nada no meio do caminho, nada. tem gente que tá escutando a gente que não sabe por que conversa doida essa que esse pessoal tá tendo. Eu, gente, Existiu não tô um mundo assim. entendendo. Não Pois sei. né? Eu sou pré-histórico dessa época. E aí, então, né, eu fiquei no escritório, né, dessa fundação, né, de 91, 92 praticamente, né, que eu demorei um pouco mais para ir de forma definitiva, com responsabilidade. E fiquei até meados de 2002, praticamente. Né? Então, eu formei em 2001. E aí eu tive a oportunidade, no final de 2001, de entrar no Bradesco. Me chamaram, então fizeram uma proposta boa. Conversei com o pai na época, ele falou, não, fica com a gente e tal. Eu falei assim, pai, lá eu tenho vou ter uma condição melhor, né? E saí, né? Saí pro mundo, foi o primeiro filho praticamente a abandonar aquela trajetória. E aí, um belo dia, eu de férias, né? Cheguei em casa, tava lá o bonitão deitado, devia ser umas 2, 3 horas da tarde. Eu chamei o pai e a mãe e falei, não, eu não concordo. Eu tive que trabalhar com 12 anos, né? Trabalho infantil. Trabalho salário, um salário era 50 Na minha vez reais eu não de ficava salário. deitado aqui. Não aceito de forma alguma. Aí o pai, sua mãe não deixa. A mãe, o quê? Não deixa. Aí o pai arrancou a correia na hora assim, tirou o cinto e pô, deu uma sapatada, levanta e vai pro escritório agora. Cara, ele que Foi. pôs seu X9. Foi. Uai. Não, Eu só sei que eu lembro de ter tomado umas correadas, fui chorando pro escritório, meu primeiro dia de trabalho foi chorando, levei alguns cadernos achando que não vou trabalhar não, vou chegar lá, vou fazer dever de casa. Chegou lá, minha mãe juntou os cadernos, jogou dentro da mochila, falou, aqui é lugar de trabalhar, naquele é lugar de fazer dever, não sei fazer dever dentro de casa. E aí, já começou a passar serviço, e você vai entregar documento, e foi na marra, ninguém me acompanhou não, vai no cliente endereço tal, se vira pra achar o E endereço. vai. E aí eu tinha 14 anos na época. Pois é. Pergunta Comecei ele, com tá 14. feliz agora? Aqui, na verdade, você devia ter comissão na parte dele. Porque você que virou a chave dele. Com certeza. Né? E aí eu saí, então fiquei no banco até o ano passado, né? Que surgiu a oportunidade, o convite, então, e coincidiu assim da nossa irmã receber o convite também de ir para Belém. Então Deus ele sempre tá à frente, né? De todos os projetos da nossa família. Belém do Pará?
Belém do Pará, logo ali, pertinho. Logo ali de Mineiro. E aí ela saiu e eu já fui chegando, mas assim, a gente continua, na verdade, né? Então, a gente segue esses princípios, né, que nossos pais colocaram em cima da gente e a gente vem dando essa sequência. É muita história. Graças a Deus. E a gente já tá preparando a próxima geração. Daqui a pouco os meninos já estão lá de novo. Penso Logo, nisso também. não vai ter nem dificuldade de mão de obra, né? Não. Quanto a isso, eu me programei. Falei assim, quer saber, tá difícil de achar, a gente vamos fazer filho. Eu forneço a mão de obra. Então vou ter 5 pra trabalhar lá no escritório. Vou qualificar e... Falar baixinho, já sei até quem eu vou mandar embora. Coloca exclusivo. Pressão psicológica, você tá vendo, né? Coloca exclusivo nessa tela aí. Tem que treinar os meninos dele. Tem isso também. É verdade, João. Você pensou longe aí. Treinado pelo Deis, aí vai ser agora eu treinar os meninos dele. É verdade. Não vai ter tempo. Você aprende tudo que ele sabe, depois você passa pros filhos dele. Você vai ter uma serventia lá. Mas aí vocês começam, né, trabalhar ali com o pai de vocês, já estando um pouco mais velho, entendendo mais a situação. Como que foi, gente? Porque assim, trabalhar com outras pessoas já não é fácil. Trabalhar com família, julgo eu 2 vezes mais difícil. Porque eu vejo aquela pessoa na empresa e aí eu ainda vejo em casa. Tem gente aí que consegue desmembrar, mas assim, eu acho muito difícil. Você nunca teve outro emprego, né? Você nunca trabalhou pra ninguém. Ele nem sabe, Não, aí né? eu já empreendi por conta própria, né? Num bistrozinho pequenininho. E ali eu pude experimentar outro emprego, entre Não, mas eu aspas, falo né? CLT, você nunca foi? Não. Uma carteira assim, assinada. Não. Pois é, eu acho que eu fui o primeiro do meu. Tentei sair do escritório umas 2 ou 3 vezes, justamente por essa questão, porque você tem ali, além do choque cultural, né, de geração diferente, né, apesar da nossa geração não ser totalmente diferente dessa, da geração dos nossos pais também eram totalmente diferentes. Então o salto ele tá dando muito maior, só que agora com o espaço de tempo muito pequeno. Então, assim, a história do grampeador, né, que tem, quando a mãe ela ficava nervosa com alguma coisa, vinha, ó, já prescreveu o crime, tá, mãe? Beijo, te amo. Voava o grampeador, era régua. Quebrava então, régua no jogava, braço né? da gente. Então, Antigamente, o professor batia com régua na gente. Entendeu? Então, A gente assim, apanhava demais lá no Batia. escritório. o ambiente que a gente foi crescendo não é um Bem ambiente saudável, graças a Deus. tóxico. Mas assim, mas foi um ambiente que, se fosse diferente, eu não seria quem eu sou hoje. É verdade, eu também. Então, assim, eu agradeço a cada cocão, correada, tudo Beliscão. tudo que aconteceu. Reguada, Tudo. cascudo. Porque assim, eu já não presto, né? Então, se tivesse deixado de tomar uma correada, eu já não tava valendo nada. É verdade. Entendeu? Então, assim. E aí, isso foi me despertando a curiosidade. Como eu fui praticamente 90% do meu tempo de rua, eu gostava muito do ambiente de rua, de estar com o cliente, conversando. Isso foi me moldando e eu fui começando a ver outras experiências já direto na ponta. Então, conversava com o office boy de outros escritórios, conversava com os departamentos públicos, conversava com clientes. Então, assim, eu chegava numa loja e nunca tive receio de chamar a pessoa para ser cliente. Né? Então, assim, nunca tive vergonha com nada disso. E automaticamente, quando eu tinha um convite, eu nunca tive medo também. Então, já trabalhei como técnico de informática, né? Depois de destruir muitos computadores, eu lembrei que eu precisava de estudar um pouco mais, mas não tinha tempo, então eu mudei de ramo. Né? Não deu certo, não deu deu certo certo pra mim. Queimou alguns computadores. Coisa pouca, né? Entendeu que não era o caminho. Entendeu que eu não ia graças a saber Deus. mexer mesmo. Ele era o mais arteiro da família. Como ele é mais velho, eu recordo de algumas artes que ele fez aí que foram barra pesada, Sei tá? não, tô sentindo, viu? Olha, Esse caboclinho já apanhou, cara, eu acho que ele apanhou mais que eu. Viu? Aí os velhos cansaram de bater nele, Chegou, ficaram mais é. fracos e eu apanhei menos. Eu acho que eu apanhei menos. mas Mas assim, a minha percepção de trabalhar com os meus pais, assim, por causa de apanhar também dentro do escritório, né? Por diversas vezes, eu não queria estar ali. Ai, cara, tomava reguada, cascuda. Eu não tenho receio nenhum. Hoje eu existe eu mais, agradeço. não. Eu Ninguém agradeço. apanha, não, Dani. Se tem naquela funcionário, época, se tem época. funcionário, manda mensagem, tá precisando de ajuda, viu? Meu filho trabalha lá com a gente e não apanha, não. Não, eles estão fazendo isso. Tá precisando de ajuda? Ó, você sabe que se falar, vai apanhar mais. Psicológica, viu? Mas eu agradeço aos meus pais por isso, porque assim como o Davidson, se não fosse isso, talvez eu estivesse perdido no mundo, né?
Então, assim, forma que aquela de geração ensinar foi o era ensino, o essa, estilo né? de ensinar, exatamente. Cada geração é de um jeito. Então, sou muito grato por isso, né? Isso me encaminhou, né? Me encaminhou. Eu não falo com rancor, com nada de ruim no coração. Para mim é um orgulho por ter passado por isso e isso me moldou. Mas, assim, eu, por diversas vezes, eu quis sair do escritório também, não é fácil. Eu trabalhar com pai, mãe, assim, a gente tinha essa percepção que eles são muito exigentes, eram muito exigentes na época conosco. E hoje eu entendo a exigência deles e isso nos moldou. E isso fez com que a gente chegasse onde a gente chegou, né, em 35 anos. Então, muitos que iniciaram naquela época não conseguiram chegar no patamar. Não que a gente seja o melhor ou o maior, mas a gente, graças a Deus, Nunca desistiu, né? a gente nunca desistiu e estamos Consolidado. num patamar mais consolidado, uma boa experiência. Então, assim, isso nos ajudou muito, mas naquela época foi muito difícil, né? Então, hoje eu vejo isso como um ensinamento, né? Eu já tentei entrar no Bradesco também, o Davis, na época que ele estava lá, eu pedi para ele me ajudar e tal, fiz provas, deu errado. Eu já fiz concurso público para sair, porque realmente eu achava muito ruim, né? Trabalhar com os pais. E aí, foi passando o tempo, aí eu fui melhorando no que eu estava fazendo. Então, eu comecei a fazer melhor as coisas, comecei a ter confiança do cliente e comecei a ver, falei, pô, cara, eu acho que eu levo jeito para isso. Então, e aí, os meus pais foram sentindo confiança em mim, na minha irmã, e foram se afastando mais um pouco, e aí a gente foi avançando mais, dando um passo sempre de acordo com a nossa capacidade, e aí, por fim, meus pais se afastaram de vez, e aí ficou por conta da minha irmã e por minha conta, e aí a gente, graças a Deus, assim, vencemos essa dificuldade, que realmente não é fácil, mas hoje eu entendo o seguinte, né, por passar dessa fase, e essa geração que vem hoje já é uma forma de criar diferente, né, eu vou trazer muito ensinamento, vou abrir as portas, né, dar oportunidades aos meus filhos, quem quiser trabalhar lá dentro, seja bem-vindo, né, e eu vou ensiná-los, não da forma que eu fui ensinado, mas Reguado Não vai ter não. nada mas com isso, com a experiência que eu tive, né, poder, assim, tornar um ambiente hoje, eu quero um ambiente, assim, mais suave, mas ao mesmo tempo motivacional, e trazer, assim, a experiência, o ensinamento sem restrição, né, então poder ensinar sem restrição, isso também faz parte da nossa cultura, né, então eu e Gisele, né, e desde agora entrando recentemente, a gente não tem receio quanto a poder ensinar mesmo para as pessoas e não temos medo, o mercado tem espaço para todo mundo, então a gente tem ex-funcionários e até funcionários que conseguem de forma autônoma atender, né, a empresas de forma autônoma ou já abriram escritório, então assim, para a gente isso é um orgulho, isso é poder passar aquilo que a gente recebeu, né? Sim. Então, E vocês estão falando de gratidão, que eu acho que é uma coisa muito bacana. E sabe quem que a gente é grato também, Ju? Quem? Os nossos parceiros, né? Verdade. Então vamos falar das nossas parcerias? Bora. Nós somos eternamente gratos, né, por quem confiou e ainda continua confiando em nós. E pra começar falando deles, a gente vai falar o quê? Dele que canta, né, Ju? É o Léo Magalhães. TPS Manutenções. O que que ele faz, Ju? Conta pra nós. E ele canta. Troca Aí, óleo. além de cantar, ele dá manutenção em guincho, ele dá manutenção em pilhadeira, em paleteira, ele tem um lava-jato, ele tem uma papelaria. Metade que a Vila Isa lá já é dele. Se você precisar de reparo aí, tudo que for hidráulico, procura o Léo Magalhães. Ele tem até o óleo pra colocar lá pra você. Metade da Vila Isa é do homem. Dono de Governador Valadares? Quase do homem. Não vai demorar, não. Eu comprei umas 3 casas agora pra ele vir cá, viu? Ai, meu Deus, eu quero ir Metade lá, da quero Valadares é dele. visitar. E ó, se você também está com um problema aí na sua parte elétrica da sua casa, finalizando uma construção e precisa de uma ajudinha com isso, você vai falar com o Marcelo, eletricista. Marcelo vai resolver isso aí, praticidade, agilidade, e o cara, ele entrega o que promete. O Ju pode provar, né, Ju, que ele fez Demais serviço pra da conta. Ele você. fez lá e resolveu meu problema, viu? É isso Juntou, aí. ficava só caindo, ele fez a elétrica da casa toda praticamente. Fez trem top, não Tudo, foi? tudo. É isso aí. Então, precisando
precisando, entre em contato com Marcelo Eletricista. O QR Code tá aí, o número também está na tela. Salva aí e já manda um oi pra ele. Ju, tem mais gente boa por aí? Só gente boa, fiz até a colinha hoje. A loja mais completa de Valadares, qual que é? Super LED. Super LED manutenção. Inclusive o material elétrico. Super LED de manutenção? Eu tô voado. Eu te julgo não, porque tem muita manutenção por aqui. É tanta coisa. Mas é Super LED material elétrico. O Marcelo fez e o Gonçalo forneceu todo o material. Ele tem a rede predial, tem para sua casa, tem para sua fazenda, tem para o seu escritório. Aí, ó, vocês têm um escritório lá, se precisar material elétrico, liga lá pro Gonçalo, o Gonçalo e o Léo, né, para não dar ciúme. Os dois é bacana demais. Tudo em elétrica que você precisar. Essa iluminação aqui é toda dele. Pode ligar lá que o homem é bom, o homem é completo. E quem não tiver, liga o Júlio, ele arruma pra vocês também. E não mais importante, mas por último, o Felipe da ABC Andames. Fala um pouquinho dele. O Felipe, se você aí vai construir, tá com dor de cabeça, onde encontrar maquinário para alugar para construção civil, acabou, meu filho. É na ABC Andames. As melhores marcas do mercado, agilidade, entrega e, acima de tudo, tem um selo aqui do podcast, né? Então, é top demais. E tá faltando mais alguém aí. Quando tá fazendo calor, a gente quer fazer o quê? Um tibum, churrasquinho. Verão Pool e Shop das Piscinas. Fala dele pra nós também. Você quer que eu falo? Não. Aqui, era pra ele falar, ele tá passando pra mim, tá? Eu tô deixando você à vontade hoje. A gente sabe, né? Eu sempre falo isso aqui. Governador Valadares é muito quente. Ter uma piscina em casa não é mais artigo de luxo, não. É realização de sonhos, criar momentos ali com a sua família, com os seus amigos. E com isso, a gente tem o parceiro certo pra você. Verão Pool e Shopping das Piscinas. A Mirlene já tem piscina aqui na minha casa, não seja por isso, meu querido. Lá tem hidro também, tem aquela cerquinha ali pra criança não acontecer nenhum acidente, tem cloro. Lá é o lugar certo pra você. Verão Pool e o Shopping das Piscinas. E agora vamos dar continuidade, né? Só pra fazer observação aqui, eu tive que o Felipe lá essa semana, o homem comprou mais 2 caminhões de ferramenta. Menino! Não sei se é o podcast, mas fez um investimento pra falar valor, não que é ruim falar valor, né? Mas ele comprou mais 2 caminhões. Tá equipado, né? Você tá doido, ele é o mais completo de Valadares, hoje é ele. Top demais. E dando continuidade, vocês ali assumem a empresa. Porque é uma coisa, quando o pai e a mãe estão na frente, a responsabilidade é deles. A gente tá ali ajudando e tudo, mas ainda não vem tudo pro meu colo. E quando ele sai e sobra, você ficou ou tava no banco? Não, eu saí antes. Quando eu saí ainda, tá vendo? eles estavam lá. Mas aí, nesse meio tempo você fez a faculdade? Sim, Você descobriu que gostava e falou, não, vou fazer a contabilidade, eu vou fazer a faculdade agora. Ou foi obrigado? Foi meio que obrigado, né? Sua mãe levava você até na porta com a régua, né? Eu queria fazer medicina. O pai falou assim, beleza, você faz ciências contábeis, com o dinheiro que você ganhar, você faz medicina. Aí eu fiz ciências contábeis, aí eu comecei a trabalhar, né? Na verdade, eu já estava trabalhando, foi a época da transição, que eles começaram a sair, eu vi que eu estava começando a ficar bom naquilo. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou ficar quietinho aqui em contabilidade, porque eu acho que eu tô começando a ficar bom nesse negócio. Já tô por aqui mesmo? Demorou uns anos para perceber, mas... Assim, mas é claro que eu também não tenho nada contra isso, e foi a condição que a gente tinha na época. Eu sou muito grato aos meus pais por ter pagado o curso de ciências contábeis para mim, quantos aí que não tem essa oportunidade, né, e por ter inserido. Então, assim, pra gente, esse caminho pra mim eu nasci pra isso. Você se vê fazendo outra coisa hoje? Tipo assim, algo que não fosse a contabilidade? Se eu já me imaginei fazer outra coisa? Que não fosse a contabilidade? Não. Eu até tentei empreender, né, igual eu disse, eu tentei empreender num bistrô, na área de alimentação, porque assim, eu ainda tinha assim uma dúvidazinha, não, cara, eu acho que eu vou tentar aqui aplicar aqui o que eu tenho de conhecimento, mas é completamente diferente. E aí não deu certo, né? Infelizmente não deu certo. Infelizmente e felizmente, porque fica a experiência, né? É que eu ia te falar, é o lado bom da coisa, né? Ele foi lá e viu, então eu vou ficar quieto aqui. Aí eu vou focar aqui em ciências contábeis, né, no escritório, e vou fazer isso aqui, que é o que eu sei fazer de melhor, então bola pra frente. Sim. Né? Então a experiência, paguei por essa experiência, né? A gente paga pelos erros, mas Faculdade. a faculdade da vida é assim mesmo, né? Então... Você ia conviver com essa dúvida o resto da vida. Por que eu não tentei? Por que eu não? Você tentou e viu que não era pra você, ué. É experiência, faz parte, né? Isso aí. E você também fez contabilidade também? Ciências contábeis. Obrigada por pressão. Obrigada Era a por opção, pressão. né? Era a única opção que tinha. Mas Na bacana. época estava despontando a engenharia de computação. E tinha em Goiás,
que era a faculdade do Brasil que tinha. Aí eu falei com a mãe, vou fazer. O que eu escutei foi a mesma coisa, né? A história repetiu com ele, né? Comigo foi o primeiro. Não, você vai fazer ciências contábeis e com dinheiro você faz a faculdade que você quiser. Eu que lutei 4 anos, quer que eu lute mais 4? É algo que a gente decide uma vez só, né? E colocando a questão de estudo, né? Hoje aconteceu um negócio muito engraçado no café. Aliás, não foi antes do café. Eu tenho já... Na verdade, nós temos esse costume de sempre tá ensinando. Então, quando surge uma dúvida de um funcionário, dependendo da profundidade daquilo ali, eu chamo todo mundo, chamo a equipe, vem aqui. Então, junta todo mundo e aí eu passo ali aquela questão, né? E aí, a Roberta chegou e falou, não, fechei o trabalho da faculdade. O que você falou dia antes... né, ensinando a gente, tal, passando, não, aliás, isso aí foi o que o João falou da prova, né, mas ela tinha falado também outra coisa que aprendeu. Então, assim, é muito gostoso a gente ver isso, quando a gente tem essa possibilidade de ensinar as pessoas, né. Então, assim, eu particularmente gosto muito mais de colocar a pessoa para trabalhar da minha forma do que pegar talvez um profissional de mercado. É mais difícil, às vezes, ele se adaptar à cultura da empresa, porque a nossa cultura não é algo... né? Na verdade, assim, nós não somos normais. É o avesso. Nós somos meio... né? Nós não somos daqui. Então, assim, às vezes conseguir colocar, né, outra... E principalmente nesse meio que a gente está vivendo com culturas muito diferentes daquilo que a gente cresceu, né? Então, poxa vida, eu morando aqui no São Cristóvão, a gente podia... Era igual passarinho, só saía sábado e domingo, né? Então, nem almoçar em casa, eu almoçava no final de semana quando criança. Então, a gente foi criado... mais preso, mais família, né? Então, era a forma que os nossos pais tinham de controlar aqueles cachorros loucos que estavam enjaulados. Era uma doideira aquilo lá. E ainda não é normal, né? Hoje em dia, quem vê a nossa família por fora fala assim, não, esse pessoal não é daqui, não. Tem algum problema. E acaba assim que essa questão, então, né, de ensinar as pessoas é o que motiva grande parte do dia. Aquele dia que a gente acorda assim, desanimado, com pressão, com problema, falando, quer saber de uma coisa? Eu acho que vender picolé na beirada da praia eu vou ficar muito mais feliz, só que aí a gente lembra que tem outras pessoas que dependem da gente. Então isso ajuda até a aliviar o nosso problema, né? Diminui aquela ansiedade, aquilo que a gente passa quando a gente começa a focar e ajudar outras pessoas. E principalmente os empresários. Né? E assim, e Silvas Contabilidade é uma escola, né? Não credenciada pelo MEC, onde a gente paga para as pessoas aprenderem. É muito emocionante. Eu fico pensando nesse negócio, falando doideira, né? Mas assim, é muito gostoso. E interessante também é o seguinte, a gente conversa muito com empresários, então a gente lidar ali com diversos níveis de empresários, né? Então, do menos experiente a um com bastante experiência, e a gente pega muito essa experiência deles e debate com alguns que vivem alguma situação, e aquela situação pode ser familiar, então a gente pega cases de sucesso e expõe, é claro que mantendo dados em sigilo, mas trazendo análise e ensinamento, né, aqueles empresários que não têm tanta experiência, né, a gente compartilha, né, essa experiência que até mesmo nós lá como empresários, né, que somos contadores e empresários, que nós temos, a gente compartilha e graças a Deus, né, muitos absorvem, outros querem tocar pelo próprio ensinamento, pela própria intuição, e aí a gente vai levando, né, e a gente vai vendo, assim, acontecer, né, os sucessos, né, com base, alguns pegam ali alguns ganchos ali que a gente incentiva, mostra caminhos melhores a se seguir, caminhos que evitam problemas, caminhos que possa trazer mais lucratividade, caminhos que possa economizar tributos, né? Então a gente tem aí essa bagagem, né? Graças a Deus, com o passar dos anos, né? E a gente consegue aprender e ensinar também um pouquinho, né? Assim, né, nós temos hoje a formação, né, não, vamos dizer assim, de escola, mas da vida, né? Um pouco de psicólogo, padre, pastor, advogado, né? Consultor financeiro. Então, assim, tudo que chega lá, quando o cliente ele senta na mesa e começa a desabafar, o nível de confiança, assim, eu gosto tanto disso, Gilberto, que eu, pelo tempo, né, eu passei praticamente 24 anos fora do escritório.
Então, quando eu chego e vejo um cliente da minha época voltando, nossa, esse negócio chega a arrepiar, né? E o cliente, ele tem tanta confiança realmente, assim, no trabalho que a gente tem desenvolvido ao longo dos anos, que ele chega a compartilhar questão pessoal. Então, assim, é muito gostoso a gente ver isso, poxa, o nível de confiança, a gente não está dentro do ambiente de relacionamento familiar da pessoa, às vezes não participa da vida social, mas é alguém que ele tem, ele sente uma confiança de não passar somente os números, Uhum. e até detalhes de, poxa, e aí, o que que eu faço, né? O que que você pode me aconselhar? Então, assim, é muito gostoso, né, essa parte. É o que tira o que é monótono da atividade, né? Os alunos passam muito sufoco porque é só número. Só que quando chega na realidade, né, atrás de um número tem uma pessoa, né? Atrás de um número tem uma empresa, Sim. né? E na minha vida, na vida financeira, no mercado financeiro, eu aprendi muito com isso, que uma empresa, ela não é só um CNPJ. É como se fosse um bebê que ele depende de cuidado. Se largar uma empresa sozinha, né, ela vai morrer. E assim, quando aquele que presta serviço, isso é para todo mundo, né? Você que tá assistindo a gente, né, pega essa dica. Se você tá trabalhando para alguém, né, prestando um serviço, não é para uma pessoa, não é para um CPF, né? É como se fosse um bebê. Então, ter o cuidado. Poxa, foi contratado para fazer um serviço, faça com amor, faça com carinho, né? Isso. Porque por trás daquilo ali, você pode conseguir aumentar muito mais o seu nicho de trabalho, mais ofertas. Então, assim, gerar hoje confiança. Isso. É muito difícil com as pessoas, né, que a gente tem tratado, né? E o escritório, ele atende hoje. Diversos nichos, a gente não tem um nicho único, né? A gente E nem tem... região, né? E nem região, exatamente. Então ali a gente tem prestação de serviço, indústria, comércio, terceiro setor, cooperativa e também a cliente em outros estados, outras cidades. Então, assim, pra gente, assim, a gente gosta muito de desafio, né? A gente recebe ali, às vezes, uma questão para poder nos aprofundar, pesquisar e orientar o cliente, né? Assim, o tempo todo demandas ali de coisas que, assim, às vezes a gente não tinha vivido todo esse tempo, então a gente precisa analisar, estudar aquele caso e entregar para o cliente uma solução, entregar para o cliente um norte. Então, assim, é um prazer muito grande, né, passar por isso. Então, um recado que eu também deixo, né, aos empresários explorem, né, os seus contadores nesse sentido, né, de buscar orientação, né, busque incessantemente orientação, né, porque isso vai forçar ele a estudar, ele vai forçar, e ele também vai conseguir enxergar se a contabilidade que atende ele é uma contabilidade que se interessa no negócio dele. Mas contador não tira Isso só guia, não? Tem contador que bate guia, né? Já teve alguns que falam, mas você só bate guia. Fica um chorar, né? Fica um dia só do meu lado. Eu te convido a ficar só um dia do meu lado, pra você ver. E tem que gostar, porque pra mim mesmo, eu ler e fazer conta, eu não tenho paciência. Sabe, não tá em mim, eu não tenho paciência. Igual o livro, eu nem compro livro, eu não tenho paciência de ler, sinceridade. Então tem que gostar, principalmente contabilidade, né? Tem que gostar. Tem que gostar. E ler, ter conhecimento de ler, leitura, tudo certinho. pesquisar e buscar casos e compreender. Então, a nossa legislação hoje, ela, infelizmente, assim, tanta coisa que... Tanto remendo. Tanto remendo. E hoje mesmo eu estava conversando com um cliente, projetando para ele uma forma lá de ele economizar imposto, escolher a melhor carga tributária possível. E aí a gente estava seguindo naquele raciocínio, aí quando chegou na hora, deu aquele start da experiência. Nossa, cara, tem esse outro detalhe aqui que vai influenciar nessa escolha, então não vai dar certo. Não, então, assim, a nossa legislação, se ela fosse mais simples, né, a gente poderia seguir naquela linha ali, tranquilo e calmo, mas a gente tem que lembrar dos detalhes, são muitos detalhes na legislação, então isso influencia muito a questão do caminho que a empresa vai seguir, da carga tributária, a melhor carga tributária para aquela empresa, entende? O seu caso que você disse, eu acho muito difícil e tal, assim, eu não tiro a sua razão e nem a razão de boa parte dos empresários que realmente tem uma aversão a esse sentido de entender a legislação, porque assim, pra gente também é bem difícil isso, né? A interpretação da legislação não é fácil.
vem uma norma, por exemplo, a reforma tributária, ela vem com 700 artigos, né? Enquanto o Código Tributário tem 200 artigos, ou seja, um imposto que eles estão criando para melhorar, ele vem com muito mais artigos do que o Código Tributário. Então, não é. Então, quer dizer, eles vêm com a intenção de simplificar, mas te entregam 700 artigos. Então, olha só o tamanho disso. E o legal disso tudo, assim, que a gente está numa época de tecnologia super avançada. Então, muitas vezes as pessoas vão lá, jogam na internet um fato, uma pesquisa, usa IA. Quantas vezes a gente consegue pegar lá? Nós fazemos alguns tipos de consulta e debate, né? E a IA vem e traz uma informação totalmente errada. Então, assim, nós também temos que ter essa experiência e o conhecimento para falar, olha, não, isso aqui errou. Aí ela, realmente, né, isso aqui... A IA traz uma informação errada. Traz errado. Nem tudo. Não é esse, eu brinco com ela constantemente. Não Você pode tem que ter confiar. uma noção ali do que ela está dizendo. Então, você vai fazer uma pesquisa, você já tem ali pelo menos algum conhecimento, pesquisa algo fora e vai lá para trocar uma ideia com ela e aí ela consegue te expor de uma forma que você entenda melhor do que às vezes ler 700 artigos da lei. Ela consegue te expor de uma forma melhor. Só que aí, querendo ou não, você tem que buscar para ter ali um conhecimento, uma boa noção, porque pode vir alguma coisa ali incorreta. Aí você tem esse conhecimento de poder debater ali com a tecnologia. Sim. É porque eu não sei dentro da contabilidade, mas a lei, ela tem muitas brechas. Então, uma coisa diz outra, aí que embaixo no parágrafo, no artigo, diz outra, que você consegue Que entrar. doideira. Então, assim... Olha o que tem é que muito ter interessante, né? Quem faz a lei são pessoas como a gente que tem interesse. Então, muitas vezes, quando se cria uma lei, as pessoas que estão lá na frente, que têm o domínio, que têm o poder, eles criam também as elisões fiscais, né, os artifícios para eles conseguirem pagar menos imposto. Então, quem está mais antenado, quem estuda mais, quem dedica mais, consegue achar esses caminhos, né? Então, eu reuni essa semana com um cliente, ele presta serviço na área ambiental, e aí estava pagando um imposto alto, eu falei, não, peraí, deixa eu fazer uma consulta. Então fiz uma consulta porque tem uma questão dentro do INSS para funcionário, é chamado patronal, 20% em cima da folha de pagamento é carga tributária, né? Às vezes o empregado ele não tem noção do custo, né? Não é só o salário que eu tenho 8% do fundo de garantia que reveste em benefício, mas além disso aí, a empresa paga 20% sobre a folha de pagamento de imposto. E é sem conversa. Mais 5,8, 5,6, 5,7 por aí, né? Sem contar os demais. Essa parte aproxima aí de 27, 28% ainda, só para a parte de INSS e outros penduricalhos que tem ali. E aí existe uma lei que fala, empresas, tem 17 setores da economia que tem um benefício que pode pagar 1,2 sobre o faturamento. Nesse cenário, se o cliente tivesse o benefício, se ele tivesse o KNAI e exercesse a atividade, ao invés do imposto dele dar 40 mil reais, ia dar 32 mil reais. Então, assim, se eu falar, poxa, 8 mil reais para uma empresa que fatura milhões. Mas se eu ponho isso aqui, né, no mês, no ano. Então, assim, é uma conta que cresce. Vezes 12 dá 96 mil, não é? É uma conta que cresce e faz diferença. É bom de matemática. De cabeça, mas você mandar eu dividir aqui na caneta, não sei fazer nada. Pra voltar. Aí. Falou ali, o olho até brilha, né? Entendeu? Então, assim, quando a gente senta para fazer um cálculo, né, uma análise tributária para o cliente, para saber se a melhor opção é o Simples Nacional, é o lucro real, o lucro presumido, né? Eu peguei um pouco da conversa do Gilberto, ele estava freando a mão para bater o enter e não tinha como voltar mais, né? O cliente parece que estava no lucro real e poderia ser simples ou simples no lucro real. É uma coisa que eu passei e vi você conversando. Estava vislumbrando um Simples Nacional, aí que eu já paga menos imposto. Eu já estava lá para poder autorizar a opção, aí eu segurei porque veio o detalhe, né? Opa, peraí, tem um detalhe aqui. Aí você faz aquela revisão, né? Aquela experiência da vida traz aquela revisão da legislação, opa, tem esse detalhe aqui, peraí, não... Aí liguei para ele, tal, falando, tem esses riscos e tal, então, para eximir risco, então é melhor a outra opção tributária, enfim. Então, assim... E aí é onde entra o conhecimento, né, do contador. Então, qualquer deslize, cochilou, então muitas vezes o cliente chega, não, o seu honorário é R$1.000, você tá doido, na esquina tem um ali que eu pago 250. Vai lá. E assim, um serviço feito errado, nós já chegamos a pagar multa lá, gigante.
né? Tem Então, um assim, risco, a nossa profissão tem um risco É e muito uma nós alto. temos responsabilidade esse imensa. Tem compromisso. um risco, O risco Porque- é iminente ali. O que é Isso. problema- Dorme você todo dia de batraceiro, né? Eu acho que não tem tempo, não tem tempo. Tipo assim, dependendo do que vocês fizerem. Ué, até 5 Tem. anos. Ah, então tem tempo. Até Já 5 tá anos. menos uma. Mas É. renova todo ano. Hã? Não. Como, Tô falando tipo, pra ele ser vocês- penalizado. é, se assim, alguma coisa ué, der tu, errado. Tem 5, mas renova. Não morre os 5, morre 4 e começa outro. É assim? Ué, exatamente. É, É Tipo, os Ah, erros dos últimos 5. se É. tem uma falha ali, ela pode ser observada em até 5 anos, né? Então, Então tem uns 5 anos pra é conseguir, muito tempo. Então, quer dizer, é um risco muito alto. Então, a gente precisa, assim, De de muita forma- tecnologia. De forma administrativa, 5 anos. Mas você falou que já chegou. Vocês já desembolsaram a multa? Sim, claro. É, Erro todo nosso- escritório de contabilidade passa por isso. É o risco do negócio. Então, quer dizer, às vezes erra, ó, um colaborador erra ou até a própria diretoria comete um Informação erro que não é passada. que não é da empresa, do empresário. Então, isso acontece. É o risco de empreender nessa área, né? Então, quer dizer, Vocês- o escritório que tem responsabilidade civil e que traz isso, inclusive, nos contratos de prestação de serviço, ele assume a E falha. responde entende? solidariamente. Eu tô perguntando porque eu trabalhei no. Quando meu primeiro emprego, eu trabalhei de boy na contabilidade. Aí eu vi que de vez em quando eles erravam lá, os clientes iam lá, gritavam, ela chorava e os clientes iam embora. Tipo, ela não pagava. Mas eles deixavam a contabilidade. Mas nunca vi ela falar, eu vou pagar, não. O nosso escritório. Aí é complicado. Tem escritório que, infelizmente, pode ser Acho que um nem escritório condição, pequeno e tal, passa por isso. Nem e quer- condição ela não tinha, pra falar a verdade, de pagar. né? Pois é. Então, Mas e a é- gente já viu isso também, mas assim. Mas nós temos cliente lá que, pô, vamos colocar assim um padrão, paga R$500 de honorário, um serviço que fizer errado, multa é 4 mil, 5 mil, 6 mil. Então, assim, a gente perde 2 anos, 3 anos de graça faturamento pra eles. se tiver por causa de falhas, um detalhe, de uma falha, né? Se tiver falhas. Que- Então, que é assim, passivo. e lá, assim, a gente. Investindo em tecnologia, a gente procura sempre os melhores sistemas no mercado, né? A gente está agora passando por uma troca de sistema, né? Saindo de um bom para ir para um melhor, né? Então, investindo justamente para eximir falhas, melhorar processos, otimizar tempo, facilitar a vida do cliente, né? Porque a gente lidar ali com informações da empresa, do cliente, então tudo que a gente faz é em benefício do cliente, né? A gente trabalha para o cliente em benefício dele. Muitas às vezes falam assim, mas aí desse jeito vai facilitar o seu trabalho. Eu falo o seguinte, não, vai melhorar para a sua empresa, porque você vai, com uma tecnologia nesse sentido, você vai ter ali informações de forma mais ágil, a informação mais precisa, entende? Então, quer dizer, é um trabalho conjunto ali, né? E a empresa precisa entender isso e aquele empresário que entende e preza por uma contabilidade que tenha um bom Nativa. sistema, que tenha pessoas capacitadas, né? E obviamente ele vai ter ali um investimento maior, mas ele pode ficar mais tranquilo, né? Então tem N casos aí no mercado, né, de que contabilidade barata pode sair caro lá na frente, né? Então é isso aí. Se você me permite, gostaria que vocês falassem um pouquinho. Quando estava para virar o ano, de 20 pessoas que lá na loja, 19 falava assim: você viu a lei agora, vai mudar, o dinheiro vai cair na conta da Receita, você vai ter que provar para ela. verdade. Você lembra? Aham. Nós todo mundo falando isso. Pouco doido. Espera, vou fazer o quê? Se cair na conta deles, me dá meu dinheiro. Fala pra gente assim, de verdade, o que é isso? Que tá aconteceu, todo mundo né? doido, o dinheiro vai cair na conta da Receita, você vai ter que provar de onde é o dinheiro. Eu falei, mas a Receita vai ter tempo então pra cada um? Ele falou, até o vendedor de picolé vai ter que recolher. Beleza, mas então o vendedor de picolé fica lá todo dia, ó, Receita, aqui, ó, eu vendi pra ele, me devolve meu dinheiro. Como é que é isso aí? Isso é da reforma tributária. A intenção do governo é implantar o chamado split payment. É um sistema que ele vai reter no momento que alguém fizer uma compra ou pagar por um serviço, é um sistema que ele vai reter uma parte que seria o imposto. Então, hoje, o nosso sistema tributário ele funciona assim. O empresário, ele vende ou ele presta serviço, enfim, ele fatura e ele recolhe o imposto dentro da data conforme a tributação da empresa dele. Então, por exemplo, Simples Nacional, ele fatura no mês, recolhe o imposto até o dia 20 do mês subsequente. Tá bom? Ok. Aí o que a Receita Federal vai fazer a partir de 2027? Né? Eles vão implantar a partir de 2027 o Split Payment. Eles vão fazer o seguinte, a intenção deles é começar por boleto bancário. Pix, cartão. Não, eu acho que é boleto e cartão. Boleto e cartão de débito e crédito.
salvo engano aí, mas o boleto eu tenho certeza. No momento do pagamento do boleto, na hora que o banco vai liquidar aquele boleto, a Receita Federal já vai receber uma parte, então o banco vai fazer o split, né? Vai desviar uma parte e vai mandar para a Receita Federal. Aí Né? já não Então, cai na sua conta. aquela empresa Legal. que recebia aquele dinheiro e tinha ele no fluxo de caixa para trabalhar com ele e recolher no mês subsequente, não terá mais. Basicamente é isso. E a maquininha de cartão também não vai repassar o valor integral. Basicamente vai é isso. repassar a parte da receita. Isso, já repassaria para o empresário descontando a parte Já direto na da fonte. alíquota, direto na fonte, Aí no final exatamente. do mês você não vai mais precisar gerar as guias de imposto? Então, aí é o seguinte, aí entra uma parte de o que você deve e o que você tem de crédito. Se o que foi retido foi maior do que seria o devido, porque você tem créditos a abater, né, pelas suas compras e tal, você vai ter crédito a abater, então você teria direito à restituição. Aí entra um pedido de restituição. Então, se o seu crédito for menor do que o que você deve, ou seja, do que o débito, aí você vai pagar uma diferença. Então, uma parte já foi desviada para a Receita Federal, por meio do split payment, e a outra parte, talvez uma parte menor, se você não tiver muito crédito, aí você recolhe dentro do prazo estipulado na legislação. Então, uma coisa que era para simplificar tá ficando pior. Tá ficando pior, exatamente. Aí você vai ter o trabalho de recorrer de todos os seus clientes lá, Receita, devolve o dinheiro do meu cliente, tá aqui provado. Infelizmente essa percepção eu também tenho, porque era uma reforma que tinha que acontecer para ela reduzir burocracias, reduzir quantidade de impostos, reduzir essa dificuldade no entendimento tanto do empresário quanto de quem trabalha com a legislação para poder apurar a questão dos impostos. Sim. Então a intenção tinha que ser essa, mas infelizmente criaram impostos, unificaram impostos, vão fazer uma transição, vão manter por vários anos mais outros impostos que ainda existem. Um outro exemplo que eu acho assim péssimo nessa questão é, por exemplo, o IPI, né? Eles disseram que ia acabar com o IPI, aí criaram o imposto seletivo. O imposto seletivo ainda vai iniciar também. A princípio, ano que vem, 2027, começa a CBS, que é um dos tributos criados, né? Já aprovado? Já aprovado, que já inclui ali o PIS e a COFINS, que é um imposto pago aí. É só te contar, essa questão também de já descontar na fonte também já está aprovado. Sim, tá aprovado, e aí eles estão regulamentando, né? Aí a regulamentação vai entrar nessa questão aí, a princípio boleto, cartão de débito e crédito, salvo engano, cartão de débito e crédito, mas isso está previsto para iniciar em 2027. Então é isso se falando de pessoa jurídica, né? Aí pessoas físicas, né, também surgiu muito burburinho aí a respeito disso, dinheiro que está caindo na conta. Bom, o que eu sei é o seguinte: a Receita Federal ela tem se pronunciado nesse sentido, né, de fiscalização sobre movimentações financeiras. Então, a movimentação financeira é tudo que entra e sai. Aí muitos ainda falam assim, mas eu tenho que pagar imposto sobre a movimentação. Eu sou um microempreendedor individual e eu faturo 5 mil por mês. Mas eu gasto esse dinheiro porque eu preciso comprar mercadoria, eu faço a minha retirada, eu consumo todo o dinheiro que eu arrecado. Tem muitos microempreendedores que são assim, e agora? Então eu vou desenquadrar porque minha movimentação tá superior? Não, enfim, a movimentação ela tem que ser condizente com o que você inclusive vai declarar como pessoa física. Então, por exemplo, o que entra é 5 e saiu 5, para a Receita aparece uma movimentação de 10. Lá na sua declaração do imposto de renda, né, está condizente o que você está declarando, ou seja, o que eu tenho usado, o que eu tenho feito de retirada da empresa, o que eu tenho adquirido de patrimônio, está condizente? Então tá ok, então, não precisa se preocupar. Aí só que não quer dizer que você vai pagar o imposto sobre os 10. Sim. Aí o que a Receita está dizendo é o seguinte, olha, eu espero de você, contribuinte, que você faça a sua declaração de imposto de renda e que você demonstre para mim se está condizente a sua movimentação bancária, né, se sua declaração está condizente. É isso que o fisco espera. E outro pronunciamento da Receita Federal é que eles usariam inteligência artificial para poder fazer essas verificações. Então aí tem muita gente, como é que faz? E a gente também, assim, não está sabendo como que seria esse uso dessa inteligência artificial. É novo, né?
Então, o que a gente está esperando aí é que o contribuinte que venha fazer a declaração do imposto de renda de pessoa física, agora que está, inclusive, no prazo, né, de fazer, é que ele informe ali aquilo que realmente ele tem como renda, se ele tem uma microempresa, um microempreendedor individual, né, se ele faz retirada, se ele faz retirada de lucro dela, que ele então demonstre ali naquela declaração do imposto de renda dele. E o contador ele vai saber ali ajudar aquele cliente na hora dele fazer aquela declaração para ficar assim dentro da normalidade, né? Aquilo que seja condizente. Ô, Chay, só um minuto. Prepara a mensagem pra gente, senão não vai dar pra gente ler, não, mas pode falar. O que é muito comum, muitas vezes, eu impresso meu cartão de crédito pro pai, pro irmão, pro tio, né? E aí depois eu saio recolhendo o dinheiro para me pagar a fatura. Mas a minha renda é 5 mil reais. O meu cartão de crédito, 15 mil por mês. A Receita vai, não, pera aí, o que tá acontecendo? Tá errado. Então vai vir essa pessoa, fatalmente vai cair uma malha, vai ser obrigada a pagar esses impostos. Então, assim, teria essa questão, o pronunciamento da Receita Federal vai usar a inteligência artificial para isso também. Então, assim, a gente não sabe se vai começar, se já começou, né, o monitoramento do Pix. Eles disseram, agora a partir de 2026 está sendo monitorado o Pix. Não quer dizer que o Pix que você está recebendo e enviando, né, e gerou aquela movimentação de 10, 20 mil que você vai recolher imposto sobre o total da movimentação, não. Mas aquilo que entrou na sua conta, a fiscalização, né, o fisco em si, ele espera que você declare aquilo que seja verdade, que de fato que é rendimento dentro daquilo que você recebeu. Aí a gente tá nessa e vamos ver o que esse negócio vai virar, né? Vamos ler as mensagens, Júlio, senão não vai dar tempo. Não, pode ser? Coloca aí as mensagens pra gente, já, que tem um pessoal aqui. A Camila Marinho, boa noite, estamos ligadinhos. Manda um beijo pra Catarina. Beijo, Catarina. Próximo, por favor. Tem mais? E o patinho aí, o menino e o pato. Qual é o diferencial da contabilidade de vocês? Boa pergunta. Como eu disse inicialmente, a princípio a gente presta um serviço mais personalizado, né, de acordo com o que o cliente precisa. Então tem muitas contabilidades que já estipulam, é isso aqui, eu faço só isso e pronto. Não, lá a gente resolve muita coisa para cliente ali que às vezes não está nem no escopo do trabalho, mas que o cliente chega e expõe para a gente e a gente vai prestar um serviço mais personalizado. Então hoje a gente tem também lá a opção de uma contabilidade de forma digital para quem quer um pacote digital. Eu quero um pacote mais consultivo, a gente oferece um pacote mais consultivo. Eu quero um pacote consultivo com análises financeiras, né? A gente oferece a questão de uma consultoria financeira, né? Por meio do Davis, com a experiência que ele tem. Empresa. Exatamente. Não, e até mesmo uma indicação, qual produto financeiro eu posso trabalhar? Porque, são 24 anos no mercado financeiro, então eu tenho as certificações, tenho registro, então se eu posso ali fazer essa parte de orientação, né? De geração de patrimônio, né? De consolidação de patrimônio, de fazer um projeto sucessório, como nós recebemos dos nossos pais, né? A passada da empresa, a passada de um patrimônio, então a gente faz isso. E assim, vamos colocar, tem vezes que o empresário ele tem disposição para mandar embora um funcionário que brigou, falou, não quero saber. Gilberto, você pode fazer isso pra gente? David, você pode fazer? Não, ok, a gente vem aqui e recebe com muita humanidade, né? E empatia, trata as pessoas, resolve problema. Chega uma senhorinha, minha senha do Gov tá bloqueada, né? Você pode me ajudar? Quem já passou por isso aí sabe como que é fácil, né? Abre o Gov e tem aquela carinha de uma senhorinha rindo e olhando pro celular ali, sabe que não é uma realidade hoje, né? Isso aí. Então, nós estamos ali para atender pra servir, né? o que precisar, né? Se quiser atendimento psicológico também oferta, né? Aí é mais caro, né? A sessão de terapia é mais cara. Coloca as outras aí pra gente, por favor. Loucos por Games, qual a relação da contabilidade de vocês com a tecnologia atual e as mudanças? Eu acho que, né, foi bem o que vocês falaram, sempre procurar a evolução. Estamos sempre investindo, trazendo. Se eu não me engano, o primeiro escritório de Valadares a desenvolver a parte de informática foi o nosso escritório. Então, nosso pai fez um baita do investimento, trouxe uma impressora Emília, quase o tamanho dessa mesa aqui, contratou um programador na época, né? MS-DOS e fez um programa.
Então, assim, nós trouxemos essa novidade. Então, isso está no sangue, né? De trazer a inovação e investir sempre em tudo que é tecnologia, que é desenvolvimento, a gente traz para dentro do nosso trabalho. A gente está implantando um novo sistema lá, que ele é o seguinte, ele consegue fazer um Open Finance. Esse sistema ele tem um banco próprio, um banco digital. A gente consegue fazer um Open Finance com a conta do cliente. Independente do banco. Para quem não sabe, o Open Finance é o seguinte, o cliente, empresa, pessoa física, entra na conta bancária e ele vai ver a opção lá de Open Finance. O que ele vai fazer? Ele vai compartilhar dados daquela movimentação bancária com outros bancos. Beleza? Então, para a contabilidade da empresa dele, isso é muito importante, porque quando ele compartilha dados com o banco digital do sistema que a gente está contratando, esse banco digital ele vai receber informações de toda a movimentação financeira daquela empresa e a gente consegue captar isso em tempo real, exatamente, em tempo real. Então, a gente traz informações em tempo real para dentro da contabilidade, para o escritório, e a gente processa aquelas informações de forma mais ágil, e a gente trabalha, inclusive, de forma preventiva. Às vezes, alguma situação que aconteceu ali em movimentações financeiras, a gente pode conseguir identificar, e o sistema, inclusive, ele vai trabalhar com inteligência artificial dentro dessa questão, para já ir fazendo até a parte contábil daquela empresa. Então, ele pode identificar falhas por meio disso e já prevenir qualquer risco ali para o cliente. Olha que legal, né? Essa questão de trabalhar aliado com a tecnologia. A legislação ela trouxe uma mudança agora a partir de 2026, onde a retirada da empresa de lucro, né? O sócio fazendo a retirada de lucro. Movimentação, essa retirada acima de 50 mil, já é obrigatório o imposto de renda retido na fonte. Então, se eu tirar só 49 imposto, mil da contabilidade, a minha empresa faturou, teve o lucro, eu vou agora pegar esse lucro e jogar para o meu CPF. Se eu tirar 49 mil, naquele momento não existe. Se eu tirar 50 mil, já tem que reter. Acima de 50. Acima de 50 mil já tem que... Vamos colocar 50 mil e 1 centavo. Eu já tenho que reter o imposto de renda naquela informação. Só imposto. Só imposto até sobre o lucro agora, que já estava pacificado pela nossa justiça que não teria imposto sobre lucro, mas eles retornaram e implantaram mas a partir de agora, então, tem essa questão. Então, o empresário precisa de comprar um carro, fechou um negócio no final de semana para comprar uma casa, está com dinheiro na conta, ele pega lá e transfere. Na contabilidade a gente já vai saber, oxa, por que você fez essa movimentação, essa transferência aqui? Atípica. Isso aí é um lucro que eu estou pegando, que eu estou fazendo um investimento. Então, a gente pode falar para ele, olha, isso aqui vai gerar um imposto, né? Você não pode distribuir esse lucro agora. Sem contar que a contabilidade tradicional, ela vai pegar um extrato no quinto dia útil do mês seguinte, então até fazer esse lançamento já aconteceu o fato, já fechou o mês, então a gente perde o time ali de orientar o cliente. Apesar de constantemente a gente estar avisando, poxa, o empresário, o que ele tem na cabeça, né? Quantas atribuições e obrigações ele tem para ele conseguir lembrar de legislação. Então, esse aí é o nosso papel de orientativo e consultivo. Então, assim, são ferramentas que a gente está apropriando, colocando para dentro do escritório, fazendo investimento pesado em cima disso, para conseguir munir os nossos clientes de informação real time e orientar o melhor passo. Né? Temos grupo de clientes lá que tem faturamento grande, poxa, mas eu vou tirar muito mais de 50 mil, vou pagar um imposto gigante, e agora? Não, então a gente pega a sua empresa e põe outra empresa, monta uma holding. Então, assim, tem várias questões que a gente consegue dar essa orientação para o cliente, para ele conseguir fazer a distribuição de lucro e ter o melhor aproveitamento fiscal e aproveitar as isenções que ainda existem. São estratégias, ainda existem, né? Bom, o Chay pode colocar as outras mensagens? Não vai dar tempo da gente ler, não. PPS Manutenção, mais um top, como sempre. Boa noite para todos vocês. Obrigada, nosso parceiro. Próximo, a Italima, acho que é isso. Esse podcast hoje está bom, viu? Que bom, obrigada. O Ronildo, Gilberto e Davidson, essa dupla é fantástica. Suspeito. Ele é da empresa? Sogro. Eu conheço. Não, cliente então... Primeiro cliente. É um dos primeiros ali. É um dos primeiros. Maria tem que pedir desconto então, tá vendo? Maria da Conceição, esse é o meu tio.
Tá aí acompanhando vocês. Aí Maria, tá que ali. vocês ouviram, é a mãe. É minha mãe, eu acho que Deve eles... ser a Alice. Deve ser a Alice que tá com o celular dela, né? É uma coisa, a pessoa precisa escutar o contador porque ele já viu tudo que deu errado nas empresas mal geridas, verdade, é um fato. Tem mais aí, Chay, pra gente? A Gisele, orgulho de fazer parte É dessa isso. empresa. Essa é a Tá sócia precisando que de- tá trabalhando remotamente. Ela Ah, eu achei que era Filial Excelente. Oh, que bacana. A Maria da Conceição, orgulho de ser mãe Ai, deles. é. Aí, ó. Que gracinha. E orgulho de Foi, ser Chay. Bom, gente, nós estamos caminhando para o fim, né? Mas fiquem à vontade para falar alguma coisa, para deixar um recado para quem tá em casa. A hora é agora. Não, fica o convite aí, na verdade, né? O nosso escritório, ele tá ali na Pedro Lessa, 816, facinho, local de estacionar aqui Não falta. não falta ali na região, então a gente tem um ambiente gostoso, agradável, né? Café? Tem café, Tem, né? com açúcar e sem açúcar. Uma cafeteira, eu lutei pra conseguir uma cafeteira. Rapaz, a gente não sabia quanto café que o pessoal tomava. Então, assim, era uma garrafa de 1,5 litro de manhã e de tarde. Mas, assim, quem é contador sabe, né, que é movido a café. E aí compramos uma cafeteira de 4 litros. Eu Agora- descobri que o pessoal tomava 1,5 litro porque acabava o café. Agora você descobriu que eu tava 4. Tem que fazer 2 garrafas de 4 litros. Agora é 8 É litros. 8 litros. Era melhor você ter deixado a outra lá. E tem dia que não tem. Fingindo desentendido, né? Eu deixava lá e fingia desentendido. Mas assim, a gente tem um ambiente lá que tem um espaço de reunião para receber cliente, temos sala de reunião, a gente consegue ter uma estrutura. Os nossos clientes, inclusive, podem usar até o nosso espaço de reunião lá para prospectar outros clientes deles, até fazer análises contábeis, né, e negociações de empresa lá no nosso ambiente. A gente tá ali para isso, né? Assim como empresários querem que funcionários às vezes tirem dúvidas conosco, pode ficar à vontade, a gente ajuda todo mundo. E o legal, sabe o que é, Gilberto? A gente não quer fazer convite aqui para tirar o cliente de outro escritório, né? Mas assim, tem muitos serviços que a gente consegue oferecer para conciliar com a contabilidade que a pessoa já tem. Seja ali num aconselhamento tributário, em algum tipo de gestão, né? Esses dias a gente recebeu um cliente lá para fazer busca, né? Poxa, eu tô com um pessoal aqui que eu quero localizar alguns clientes, então a gente consegue ir atrás, né? Tem equipe de busca até. Investigativa. É isso aí, e achar, né? Não tem nada que a gente não possa fazer. Então, assim, nós conseguimos de tudo ali. E assim, fica o convite de lá, né? Procurar a gente lá, né? Vai Será ter que um prazer. Os 8 litros de café tem uma sobra mesmo Ah, com uns tá copinhos. Ah, Você quer Dependendo do falar alguma horário, pode ser que sim, né? Se Porque chegar muito tarde. Porque a turma lá gosta de um cafezinho, né? Graças a Deus, né? Isso deixa todo mundo trabalhando a 100%, 100%. E o pó tá baratinho. Tá, daquele jeito. Mas é um investimento que Mas vai é um lá. investimento, é um investimento. Deixa É eu prático. Tem uma Acordado, vírgula fora do né? lugar ali, a multa é muito maior que um café. É muito mais caro que o café, exatamente. café Pra gente é um mesmo, Tomar prazer à vontade, fornecer né? café. Fica acordado aqui. Toma café à vontade. E você quer falar alguma coisa também? Isso aí, agradecer, né? Aí por essa oportunidade, né? Agradecer quem tiver, os clientes que estiveram ouvindo, os clientes do escritório, né? Pela parceria, né? Tá conosco lá e as oportunidades, né? Oferecida por eles, né? Que tudo é oportunidade, né? Até mesmo os desafios que eles nos passam para a gente oportunidade de aprendizado, né? De experiência de vida, né? E a gente tá ali para isso, né? Como diz o outro, a gente nasceu para isso, né? E nós nascemos para resolver o problema. É isso. Problema dos outros. Vocês gostam de problema, né? Problema Gosto de deu resolver dinheiro problema. pra Nos esse. bastidores a gente ainda brinca que quando não tem problema, a gente ainda cria problema para resolver o problema. Verdade, pior que é verdade. É assim, né? Isso aí. Ô, Chay, você falou que tem mais 3 mensagens aí. Pode colocar, por favor? Maria José, boa noite. Mirlene, boa noite. Juliane, convidados. Deus os abençoe sempre. Amém, Maria. Amém. Muito obrigada. Amém. O Daniel Martins, boa noite a todos. Boa noite, Daniel. A Moldar Engenharia, boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada, viu? A Ivani Cordeiro, top esse momento, viu? Obrigada, Ivani, uma querida. Foi? Bom, Ju, quer falar alguma coisa pra eles?
A hora Pra é quem tá em agora. casa, tá, vendo? Se precisa de algum aconselhamento financeiro, os homens tá aqui para resolver. Você tá esperando o quê para começar? Ah, Gil, não tem conhecimento, não tem porque não quer, a questão aqui para resolver. E que assim como eles começaram lá, a mãe deles começou lá atrás, você também pode. Você pode ser, né, que no caso seja mulher, você pode ser a mulher igual a mãe deles, deixar um legado pros seus filhos. Então basta sair do sofá, correr atrás, Deus na frente vai dar tudo certo. É isso, arrasou. Veja, Treinou esse perto, negócio da... perto deles eu fiquei até inteligente. Não, treinou esse negócio da frente do espelho, treinou não. Tô pensando nesse programa todo, rapaz. Tá montando isso ali na cabeça. Uma hora o você tempo ficou todo. pensando. O programa né? todo, vocês estão Vou falando aí, eu tô falar. aqui pensando. Superou, né? Ô, gente, mas muito obrigada, viu, por ter compartilhado um pedacinho aí da trajetória de vocês com a gente, com essa leveza, com esse humor. Foi um prazer recebê-los aqui. Espero Prazer. também que tenham gostado da experiência. Gostei. Muito bom. Gostei. Pode voltar sempre. Agora, né, Ju, a gente vai pedir aqui um momento de licença para os nossos convidados. Coloca nós dois aí na tela, Chay, que o negócio agora é sério. Ó, como é que a gente é bonito. Você olhava a sua câmera. A sua Não, câmera. você olha e fala. Vai, menino! Eu vou falar o quê? Espera aí, olha pra sua câmera. Bom, nós estamos chegando, gente, ao fim de uma temporada. Nós estamos aqui com vocês há 8 meses, trazendo histórias como essa, e o nosso objetivo aqui é levar informação, em tempo na qual estamos vivendo com diversas desinformações. E o nosso intuito aqui nesse podcast é mostrar para você que é possível, é real. Sabe, nada é da noite pro dia, é lindo, é maravilhoso, mas se tiver muito esforço e você determinar que você vai, não tem quem diz que você não vai. E é justamente nessa trajetória, nesses episódios, é isso que nós queremos, né, Ju? Levar e trazer para vocês. E foi o que fizemos nesse longo período, entrando aí na casa, no futebol, seja onde quer que você esteja assistindo, acompanhando a gente, e nós ficamos muito gratos com esse carinho, mas aqui nós finalizamos uma trajetória, não é isso, Ju? Sim. Mas não é um fim, é uma construção. Nós estamos passando por uma reforma e vocês vão continuar nos vendo por aí, talvez em um formato diferente, mas nós estaremos. Então acompanhe a gente no Instagram que vocês vão descobrir o que vai acontecer por aqui. E quem sabe, né, esse formato aqui volta em uma segunda temporada, né, Ju? Sim, e vai vir com muito mais força, né? Nós vamos nos reinventar. Exatamente. Pode falar, meu filho, já quero falei falar, demais. Não, vou falar não, se falar eu choro. Vou falar. Ah, toma vergonha. Não, você mesmo fala, se eu falar eu choro, vou falar não. Mas é basicamente isso. Nós queremos Isso é emotivo agradecer demais. a parceria de vocês até aqui, que abraçaram a gente neste formato. Nós finalizamos essa primeira temporada, deixando bem claro que é uma temporada. Vem aí uma segunda. Mas, por enquanto, nesse stand-by, vão acompanhando a gente, porque tem muita coisa nova, divertida, diferente, mas com a mesma essência e com o mesmo intuito. Levar até você esperança, informação e histórias reais. Então, Amigo, quarta-feira que vem, só para esclarecer que não acabou. Nós vamos nos reinventar e vamos agora fazer de uma forma diferente. Hoje os convidados vêm até aqui, agora nós vamos até o convidado. Nós vamos mas dá spoiler, menino. Não, só para explicar que agora nós vamos para a rua. Para não falar demais. Isso aí, então quarta-feira que vem a gente não se encontra por aqui no mesmo lugarzinho, mas a gente se encontra, Nas não é redes isso, sociais. Ju? Então, muito obrigada pelo carinho, pela paciência, pela parceria e ó, tchau, fiquem com Deus. É para lá.